Lula teve aí 38% de aprovação, né, no Datafolha. E o governo recebeu com satisfação esse índice. Mas se você analisa, acho que a comparação mais apropriada é com o resultado da eleição, né? O Lula foi eleito com 51% dos votos. E, portanto, ele hoje está muito distante desses 51%. Tem 38% de aprovação. Então, ele perdeu aí alguma coisa como 8 milhões de brasileiros que votaram nele e que hoje não estão aprovando o governo dele. Curiosamente, o próprio Lula, nós estamos a uma semana do aniversário de 100 dias do governo, né? E o próprio Lula está avaliando a administração dele de uma forma muito paradoxal. Ele acha que conseguiu resgatar rapidamente programas sociais direcionados ali aos mais pobres, removeu o grosso do entulho deixado pelo Bolsonaro, mas ele lamenta não ter lançado novidades capazes de cristalizar aquela percepção de que ele falava sério quando prometeu governar para todos os brasileiros, né? Eu conversava nesse final de semana com um ministro do Lula e ele me dizia que a opinião do presidente sobre o governo é muito parecida com a visão dos brasileiros. Essa visão foi captada pelo Datafolha. E a pesquisa mostra que 51% dos brasileiros acham que o Lula fez menos do que se esperava dele. E esse ministro dizia que o Lula também avalia que fez menos do que gostaria. E metade dos brasileiros, 50%, acham que o Lula fará, ao final do mandato, ele fará um mandato que será avaliado como ótimo ou bom. E também o presidente acha, está motivado para isso, segundo me disse o ministro dele, ele acha que tem tempo para fazer um governo que seja muito bem avaliado no final. O Lula, ele está querendo, Fabiola, pelo que eu verifiquei no final de semana, radicalizar o discurso que o próprio Fernando Haddad, na semana passada, quando anunciou a proposta de nova regra fiscal, ele repetiu o slogan do Lula, né, que é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Então, o desejo do presidente nesse momento é que esse plano do governo, esse plano de regra fiscal, que faça sobrar recursos para que ele possa investir também na classe média, não apenas nesses programas voltados para os brasileiros mais pobres. Emergencialmente, ele cuidou de resgatar esse compromisso com o eleitorado mais pobre, que, aliás, foi responsável pela eleição dele, e agora ele está obcecado por construir programas que beneficiem a classe média. Então, a visão do Lula, Fabiola, é de que ele precisa, para voltar aos patamares que ele tinha nas urnas, ele saiu com 51% dos votos, ele precisa capturar esse eleitorado de classe média, que, em grande medida, ainda está contaminado pelo bolsonarismo, né? Então, se ele consegue isso, ele evita um erro que o Bolsonaro cometeu. Bolsonaro, na prática, governou para 1/3 da população brasileira e chegou ao final do governo com a simpatia dos seus seguidores mais radicais. Para obter algum resultado eleitoral, ele fez aquela farra fiscal que todos conhecemos e ainda assim perdeu a eleição. Perdeu por uma pequena margem, 1,8 ponto percentual, mas obteve uma votação que não se esperava que um governo tão precário, um presidente tão precário, obtivesse, né? Então, a obsessão do Lula hoje, Fabiola, é incluir no cardápio do seu governo providências que atraiam a simpatia da classe média. Mas ele também considera que fez menos do que gostaria.